Bom, Toledo, foram 3 operações que envolveram vários órgãos, né? O Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público Federal, a Receita Federal, a Polícia Federal. Então, tiveram 2 entrevistas ao mesmo tempo dessas autoridades, ambas às 11 horas da manhã na quinta-feira. Em Brasília, o ministro Lewandowski da Justiça, o Fernando Haddad da Fazenda, o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, e outros funcionários de órgãos envolvidos, como a Receita, estavam lá em Brasília, e em São Paulo tinha uma outra entrevista dada pelo chefe da Receita e o Ministério Público de São Paulo. Exatamente, é tudo ao mesmo tempo agora. Por quê, né? Porque lembra aquilo que a gente falou 2 semanas atrás sobre a coordenação do crime organizado, que agia em consórcio para fazer a exportação de droga através do Brasil, e a desorganização do Estado, que, né, com o aparato de segurança pública dividido entre vários, né, das 27 unidades da federação, mais o governo federal também, o Ministério Público, enfim. Hoje, talvez a gente tenha visto uma maior demonstração de organização do Estado para combater o crime organizado. Porque essas 3 operações aconteceram ao mesmo tempo, em parte porque investigações eram feitas em conjunto pela Receita Federal e a Polícia Civil, a Polícia Federal, no Paraná e em São Paulo, e o Ministério Público em São Paulo com a Polícia Civil tinha uma investigação que tinha os mesmos alvos, ou parte dos alvos eram os mesmos dessas outras operações. Então a troca de informações entre eles, o que é uma coisa que não acontece do jeito ideal hoje em dia, funcionou. E eles evitaram que uma investigação, uma operação furasse a outra. Isso foi muito importante, mesmo que foi tanta gente envolvida, foram mais de 1.400 agentes envolvidos entre policiais e procuradores e auditores da Receita Federal, tá? Vai ter uma investigação da investigação. Que houve algum tipo de vazamento? Ou uma enorme coincidência, porque havia, no caso das operações federais, das 2 operações federais, havia 14 mandados de prisão e só 6 foram, até agora, a hora que a gente está gravando aqui hoje, 2h30 da tarde, tinham sido presos efetivamente. O Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, disse que se tiver qualquer indício de vazamento, isso vai ter que ser apurado. Mas você falou da grandiosidade dessa operação, foram 10 estados, né, Toledo? Que também é muito importante para quem acompanha essa situação, porque de fato o crime organizado se espraiou, né? O crime organizado não tem fronteira, né? A fronteira para ele é um fator que ele usa a seu favor, porque sabe que quando ele cruza a fronteira, a jurisdição de uma polícia não passa essa fronteira, a não ser que o crime seja federal. O que chama atenção nessa operação é, primeiro, o grau de penetração do crime organizado num setor específico da economia, que é o setor da distribuição de derivados de petróleo, né, de combustíveis. Essa operação está começando a mostrar a ponta de um iceberg do grau de refinamento do crime organizado, sem trocadilho, porque envolve inclusive refinarias, né? De como isso pega eu, você e quem está ouvindo, claro, né? O nosso ouvinte, porque os ouristas também, porque você está pagando mais caro, às vezes, por um produto, porque tem competição desleal, e está colocando um combustível adulterado no seu tanque, que pode, não só vai diminuir o rendimento do carro, como pode danificar o carro. Toledo, eu estava conversando com uma fonte que trabalha no setor de combustíveis, e eu queria te ouvir sobre o que ela me falou, que é o seguinte, até lá por 2019 e tal, o crime organizado já era muito entranhado nos postos de combustível, porque o pagamento em espécie facilita a lavagem de dinheiro, e funcionava muitas das vezes assim,
alguma pessoa ligada ao crime chegava com uma mala de dinheiro no posto de gasolina, comprava à força aquele posto e falava, a partir de agora sou eu que vendo aqui, e aí entrava combustível adulterado e combustível limpo também. O que passou a acontecer é que o crime se sofisticou e muito rapidamente, a gente está falando de menos de 5 anos, e aí ele ocupou a cadeia inteira. Então hoje vai da refinaria para distribuidora até o posto de gasolina, e aí chegou na ponta do iceberg, que são todas as fintechs, e isso acelerou demais esse processo e também ficou muito mais embrenhado na economia legal. E difícil de achar, né? Vamos por partes, então. Tem um personagem interessante que não foi preso, nem foi objeto de mandado de prisão, mas que sofreu uma busca e apreensão, que chama-se Beto Louco. E é um personagem que se tornou conhecido na Grande Matão, no interior de São Paulo, já faz alguns anos, porque ele vem comprando ou arrendando usinas de álcool e açúcar no interior. E todo mundo dizia no setor que era em nome do PCC, embora não fosse, obviamente, explícito, né? Não aparece, PCC não é uma pessoa jurídica, não aparece nos contratos. E agora está se confirmando essa suspeita, né? Por que eles faziam isso? Porque você consegue o processo de adulteração desde a origem e você consegue lavar dinheiro, além de que algumas dessas usinas têm pistas capazes de receber aviõezinhos, até aviões a jato pequenos, de pequeno porte, pistas asfaltadas, o que facilita até, eventualmente, o tráfico de drogas. Então, começa ali, aí como você falou, passa por refinarias que foram privatizadas ou que fazem a importação desse material, tanto de óleo diesel, quanto de petróleo cru, quanto de nafta, e no caso do Paraná, uma importação de metanol, que não faz nenhum sentido, porque o Brasil é produtor de etanol, né? O metanol é tóxico e tem a mesma finalidade, mas que era usado para quê? Para diluir ainda mais o combustível que você põe no seu carro, né? Então, eles realmente se apropriaram de grande parte do setor inteiro. É uma coisa... Talvez seja o setor onde o crime organizado esteja mais avançado, mas não é só lá. A investigação do Ministério Público de São Paulo mostrou que aqui, por exemplo, redes de padarias foram infiltradas e compradas pelo crime organizado para lavar dinheiro. E eu ouvi gente do setor, do mesmo jeito que eu ouvi investigadores, pessoas ligadas à área de inteligência, etc. Eu ouvi também empresários. Padeiros. Podemos chamar assim. E eles estão contando que onde esses caras entram para lavar dinheiro, usando padarias, acaba o mercado, porque eles vendem mais barato, eles não têm nenhum interesse em fazer dinheiro, eles têm interesse em lavar o dinheiro, eles já chegam com o dinheiro e só precisam dizer que aquele dinheiro tem uma origem legal. Roubam funcionários, roubam clientes, e os relatos que se tem de pessoas que trabalharam nessas redes é de que muitas vezes as pessoas tinham que lançar pãezinhos vendas que não foram vendidos. Nem sequer foram feitos, entendeu? Só para lavar o dinheiro. Uhum. Agora, hoje estava muito engraçado, porque de um lado o setor os padeiros estavam alvoroçados, né? Porque estavam vendo uma chance de dar uma moralizada no setor, se essas redes usadas para lavar dinheiro forem de fato... responsabilizadas. E eventualmente fechadas. Né? O setor do sucro alcooleiro também estava alvoroçado, porque sabiam já... aquilo que eu já contei antes, né? A penetração foi tão grande que algumas usinas deixaram de ensacar açúcar e passaram a vender açúcar a granel, porque não queriam correr o risco que o PCC forjasse um saco de açúcar deles para colocar cocaína lá dentro e exportar, né? Então, refinado aí em outro sentido, né? Exatamente. E também falei com um cara do mercado financeiro que estava indo caminhar, trabalhar a pé pela Faria Lima, no meio da operação. De patinete, vai falar a verdade. Ele estava a pé, esse daí não usa patinete. E daí ele estava me contando, estou falando com você aqui,
caminhando na Faria Lima, falando no celular, sem medo de ter o celular roubado, porque tem 1.040 policiais aqui do lado. Tá? Eu vi uma das fotos que a Polícia Federal divulgou da operação na frente do Shopping Iguatemi, que é o grande símbolo da Faria Lima, junto com os outros prédios esquina dos bancos, né? da Faria Lima com Gabriel Monteiro da Silva, só aqui do lado, né? Poucos quarteirões onde a gente está. E, enfim, endereços chiquérrimos, né? Agora, quanto a isso, né, as instituições financeiras envolvidas, o Haddad falou, e não só ele, né, sobre a necessidade, ele já vinha falando da necessidade de ter qualquer tipo de fiscalização dessas fintechs, dessas entidades pagadoras. Disse que vai fazer um novo decreto para que elas sejam reguladas e fiscalizadas como nos moldes dos bancos, né? Exatamente. Esse é um ponto que nós temos levantado aqui no A Hora já faz várias semanas, né? Fiquei até orgulhoso ouvindo as autoridades falando a respeito, porque é isso. Você tem um outro setor da economia... Aliás, foi você que trouxe ao conhecimento público as contas bolsão, né? Não, eu fiquei... conta bolsão agora, né, virou moeda corrente aqui. Hoje foi a estrela das coletivas. Explicar o que era a conta bolsão. O ouvinte da hora já sabe, mas vamos falar de novo, né? Agora falando, reproduzindo o que os auditores da Receita contaram on the record, né? Coisas que a gente ouvia antes apenas off the records. O crime organizado, às vezes, cria uma fintech. Vamos deixar claro, é um setor que tem mais de 1.000, não é nem sequer a maioria que está envolvida nisso. São algumas específicas, algumas muito grandes, mas não é a totalidade do setor que, como as próprias autoridades que deram entrevista hoje, fizeram questão de ressaltar que é muito importante porque é a democratização do acesso ao sistema bancário e financeiro, você poder fazer pagamentos, enfim. Mas como é que funciona o esquema? O crime organizado ou se infiltra numa fintech legal ou cria sua própria fintech, já que isso é desregulamentado e muito fácil de fazer, e abre uma conta. E essa conta é uma conta bolsão, ou seja... Aquela fintech abre uma conta num banco real, comercial, que existe, que funciona normalmente, em nome da fintech. E todos os clientes da fintech vão junto nessa conta. O dinheiro está tudo junto e misturado lá dentro, ninguém sabe o que é do que, só a fintech, porque a fintech não informa nem a Receita Federal, nem o Banco Central, nem a ninguém, fora os clientes individualmente, quem tem dinheiro ali. Você acha que seu dinheiro está numa conta separada, mas ele está numa conta misturada, essa conta bolsão. Aí, essa fintech abre conta em outra fintech. É incrível, né? Uhum. Para fazer mais uma camada para deixar ainda mais difícil descobrir o dinheiro, para fazer o que eles chamam de blindagem, que, aliás, se você der uma busca no Google, conta blindada, você vai achar várias instituições... Fazendo propaganda disso, exatamente, né? Que por si só já é escandaloso, mas tudo bem. Aí, essa segunda fintech abre uma conta numa terceira fintech. Então, as camadas vão se superpondo e vai ficando cada vez mais difícil de identificar o dono do dinheiro. E para terminar, essa fintech entra numa administradora de recursos, no caso a que se diz a maior administradora de recursos do mercado financeiro independente, ou seja, que não é ligada a nenhum banco, e abre fundos exclusivos, que é qual? Fechados. Reag. É a Reag, né? Que é essa que tem um prédio ali, tá na base do prédio, o logotipo, não é que, né? É o prédio inteiro. Não sei se é inteiro, mas, né? Ele tem força suficiente no condomínio para colocar o nome ali embaixo. E abre fundos fechados, em que só os cotistas, e às vezes é um cotista só, podem aplicar o dinheiro, em nome de uma fintech que contém outra fintech que tem, ou seja, é o clássico, mais básico sistema de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, porque tudo fica em nome de uma empresa que está em nome de outra empresa, que está em nome de outra empresa, que está em nome de uma fintech, que tem um fundo de investimento fechado, com um cotista único, e para quê? Para ocultar bens, muitas vezes imóveis, e aplicações em títulos públicos até, né? Multimercado. É a isso que o Haddad se referiu a falar do segundo andar do crime, não é isso? Do andar de cima do crime. O andar de cima exatamente, do crime, né? Porque justamente, né? São instituições... essa instituição tem ações em bolsa.
Ela comprou empresas que já tinham feito IPO, né, lançamento de ações, e através delas acabou tendo participação no mercado acionário. Então, o crime organizado conseguiu se entranhar de uma maneira muito grande dentro da economia formal, que é outra coisa que a gente vem falando aqui há muito tempo, né? De como isso começou com as bets, não é que começou, mas se ampliou com as bets e agora a gente está vendo a extensão do estrago que isso faz. E isso requer uma legislação específica que, vamos lembrar, o governo tentou fazer meses atrás, uma normativa da Secretaria da Receita Federal, que foi bombardeada pelo senhor Nicolas Ferreira. Aquele vídeo, você está falando Aquele vídeo de fundo preto, parece aqui o A Hora. Da crise do Pix, né? Exatamente, porque ele lançou uma série de fake news, o governo ia querer tributar o Pix, na verdade era para regulamentar essas brechas, fechar essas portas por onde o crime se infiltrou. Então, o senhor Nicolas Ferreira, quero ver o que ele vai dizer. Você vai fazer um vídeo agora também para reclamar da operação da Polícia Federal, do Ministério Público Estadual e da Receita também, né? Toledo, não é só o Nicolas Ferreira, né? Porque tem outros projetos em tramitação no Congresso envolvendo outros políticos com interesses também muitas vezes divergentes, o que nos leva ao próximo bloco. Ao próximo bloco.